Spy Kids, ou Pequenos Espiões, como é mais conhecido aqui no Brasil, é um filme estadunidense escrito e dirigido por Robert Rodrigues. Lançado originalmente em 2001, é o primeiro filme da franquia Pequenos Espiões. Hoje eu vou contar para vocês a história do filme, minhas opiniões sobre ele e no final do vídeo indicar um outro vídeo falando sobre a sequência dele. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que esse vídeo foi uma indicação que eu recebi de uma assinante no Apoia-se. Se você quiser ver os benefícios, que vão desde acesso antecipado aos próximos vídeos até dar ideias para possíveis vídeos do futuro, eu vou deixar o link do Apoia-se do canal na descrição do vídeo e no comentário fixado. E a história começa mostrando uma casa à beira de uma falésia, onde moram dois irmãos, Carmen Cortez, de 12 anos, e June Cortez, de 9 anos. Carmen então pede para sua mãe, Ingrid Cortez, contar uma história para dormir. A história é sobre um casal de espiões que se apaixonaram, se casaram e fugiram juntos, abandonando a vida de espionagem. E após colocar os seus dois filhos para dormir, a Ingrid vai conversar com seu marido, Gregório Cortez, e nós descobrimos que eles são o casal de espiões da história. Então nós vemos o Gregório pesquisando sobre o recente caso de desaparecimento de 4 espiões. Corta a cena e nós vemos o casal levando seus filhos para a escola e durante o caminho o Juni assiste um programa infantil muito famoso apresentado por um homem chamado Sr. Floop, junto de um grupo de mutantes com rostos e corpos deformados, e o Gregório, ao ver os mutantes naquele show, reconhece o olhar dos 4 espiões que haviam desaparecido em uma missão recentemente. E após isso, o casal deixa os seus filhos na escola e o Gregório fala para o Juni para ele lembrar de sempre ter orgulho de ser um Cortez. E então tem uma cena muito engraçada em que o garoto implica com o Juni, o Gregório pensa em se meter e aparece o pai do garoto. E o Gregório imagina ele batendo no cara e ganhando o respeito e admiração do seu filho, mas no final ele coloca a vela no saco e vai embora de qualquer jeito. Corta a cena e nós vemos o Sr. Floop em seu castelo em uma ilha isolada, recebendo a visita de um empresário que o financia, o Sr. Lisp. E ele o questiona, dizendo que já investiu $1 bilhão para que o Floop crie um exército para ele. Porém, o Floop só entregou 4 espiões transformados em mutantes inúteis e alguns robôs que têm o formato de pessoas com dedões gigantes no lugar de membros. E, parênteses aqui, só em um filme que $1 bilhão criaria um exército para dominar o mundo. Porque, para parâmetro de comparação, o Brasil dá 500 bilhões de crédito para latifundiários e nem se eles quisessem eles dominavam o mundo. Mas segue o baile, licença aqui do filme. Enfim, o Floop diz que tem uma invenção para mostrar para o seu investidor e então aparece um garoto igual ao filho do Sr. Lisp. O Floop então revela que criou 500 robôs super fortes e com a aparência dos filhos de várias pessoas poderosas. E ele chama isso de o Projeto Pequenos Espiões. Inclusive tem um robô com a aparência da filha do presidente dos Estados Unidos. Porém, o seu projeto tem um pequeno problema. Os robôs não conseguem falar porque ele ainda não conseguiu terminar o cérebro robótico para eles. O Sr. Lisp então diz que não se importa com isso e que vai voltar em 2 dias e espera que o seu exército esteja pronto. Corta a cena e nós vemos o Gregório confirmando por reconhecimento de retina que os mutantes do programa do Floop na verdade são os 4 espiões desaparecidos e ele decide investigar. Porém, a Ingrid o convence que eles têm que ir juntos e eles decidem deixar as crianças com o tio delas, o tio Félix, enquanto os dois saem para investigar no seu carro que vira um submarino e eles tentam pegar informações com a senhora Gradenko, o seu contato dentro da OSS, uma sigla para Organização de Super Espiões. Porém, a comunicação com a OSS é cortada e o Floop entra em contato com eles e logo em seguida os captura usando um submarino gigante. E então nós vemos a Carmen, o Juni e o Félix em casa quando começam a soar diversos alarmes. O Félix pega 2 mochilas e leva as crianças por uma passagem secreta da casa até uma saída de emergência. E ele os revela que os pais deles, na verdade, são espiões e que ele não é tio de sangue deles.
é apenas um amigo de família que pediram para proteger os filhos em caso de alguma emergência. O Félix então dá instruções para as crianças fugirem em um submarino, enquanto ele fica para trás e luta com invasores mascarados. E tem uma pequena cena de perseguição, mas as crianças conseguem ativar o piloto automático e chegar até um abrigo que os seus pais haviam preparado para eles no caso de alguma emergência. E lá eles encontram vários equipamentos, dinheiro em várias moedas diferentes, entre outras coisas que passam uma vibe de super tecnologia e engenhocas de filmes de espião, e fotos do seu pai junto com o tal machete. E então nós vemos o Gregório e a Ingrid tentando escapar do seu cativeiro na ilha do Floop, mas no final eles acabam caindo em uma sala de jantar aonde ele os esperava, e ele revela ter sequestrado os espiões que transformou em mutantes, porque há 12 anos atrás eles trabalharam em uma equipe junto do Gregório para criar um cérebro robótico com uma inteligência artificial incrível. Porém, esse projeto foi engavetado e o Gregório escondeu o cérebro, e o Floop diz que quer esse cérebro. Porém, o Gregório se recusa a colaborar e é preso novamente. Corta a cena e nós vemos a senhorita Gradenko aparecendo no esconderijo da Carmen e do Juni junto com vários homens. Ela então diz que trabalha para a organização de espiões em que os pais deles trabalham e que eles vieram ali atrás de um cérebro artificial que o Gregório havia construído. E ela chega até a dar uma pulseira de presente para Carmen, porém, o Juni descobre que a Gradenko estava trabalhando com o Floop. Um dos capangas da Gradenko pega uma mochila voadora e foge levando o cérebro artificial. A Carmen e o Juni recuperam o cérebro e decidem se disfarçar para despistar todos os capangas do Floop. Corta a cena e nós vemos o Floop gravando um episódio para o seu programa de TV, porém ele sente que alguma coisa está faltando e ele tem um bloqueio criativo. Então ele conversa sobre isso com o seu assistente, o Alexander Minion, e o Minion então fala para ele que ele está se distraindo com isso e que o importante é o exército de crianças robôs e que os filhos do Cortez estão com o cérebro, então eles devem mandar crianças robôs atrás deles. E nessa cena nós percebemos que o Floop não está ligando nem um pouco para isso, ele só quer fazer o seu programa de TV e mostrar a sua veia artística para o mundo, enquanto o Minion é quem quer o exército de robôs. E além disso, eu amo o fato do sobrenome do Alexander ser Minion, porque Minion significa literalmente lacaio em inglês, para vocês verem o quanto o filme não se leva a sério nem na hora de escolher o nome dos vilões. Enfim, corta a cena e nós vemos o Juni tentando destruir o cérebro para evitar que o Floop o pegue, mas a Carmen não deixa e eles discutem porque o Juni diz que a Carmen é uma idiota, ao ponto de ela ter aceitado uma pulseira de presente que obviamente é um rastreador. Então chegam as versões robôs do Juni e da Carmen, roubam o cérebro e saem voando. Os dois irmãos então decidem ir atrás da única pessoa que talvez possa ajudá-los, o tal do Machete que criou os apetrechos de espiões que eles estavam usando e que aparece junto do seu pai em algumas fotos. Eles então pegam um táxi até a loja de artigos de espionagem do Machete e descobrem que ele é irmão mais velho do pai deles. Porém, o Machete está brigado com seu irmão há vários anos. E coincidentemente, o Machete também projetou o castelo do Floop. Mas ele não quer ajudá-los a ir à ilha do Floop porque ele está brigado com o pai deles. E mais tarde, naquela noite, os dois irmãos pegam um equipamento de espião escondido e fogem levando um mini jato do Machete para ir resgatar os seus pais. E então nós vemos o Floop na ilha conversando com o Minion porque ele só quer fazer o seu programa e nem se importa mais com as crianças robôs. E o Minion então fala que não precisa mais do Floop e manda os robôs prenderem o Floop na sala de CGI onde ele grava o seu programa de TV. E então nós vemos os dois irmãos no mini jato que começa a dar defeito no piloto automático e eles são obrigados a ejetar, caindo no mar, e tem que invadir o castelo do Floop por uma passagem subaquática. E essa passagem é protegida por diversos tubarões que estão dormindo parados, o que aqui entre nós é uma liberdade que o filme toma porque tubarões na vida real não podem ficar parados porque senão eles morrem sufocados.
E comenta aqui embaixo se você sabia disso. Então, os dois irmãos procuram pelos seus pais, mas são descobertos pelas crianças robôs e precisam fugir. E eles acabam se separando no processo. Então, o Juni conhece o Floop e conversa com ele, desabafando que adorava o programa de TV dele, mas que ele sequestrou os seus pais e fez inúmeras maldades. E o Floop explica que muito disso, na verdade, foi o Minion que fez, e o Minion o prendeu naquela sala. O Juni então pergunta se ele o ajudaria se fosse libertado, e o Floop diz que sim. Então o Juni o ajuda a escapar usando um chiclete elétrico para dar curto nos controles da sala, e enquanto isso, o Minion transforma o Gregório em um mutante e se prepara para receber a visita do seu investidor, ao lado da senhorita Gradenko, que teve boa parte do seu cabelo queimado no meio do filme. E então nós vemos o Juni se reencontrando com a Carmen, e eles vão juntos do Floop libertar os seus pais e fazer o Gregório voltar ao normal. Depois disso, o Juni atrai o Minion para uma armadilha, imitando a voz do Floop. O Gregório agarra o Minion e o prende na máquina que o transforma em um mutante. Os nossos heróis então se separam, com o Floop, Juni e Carmen indo para a sala de controle tentar reprogramar as crianças robôs, enquanto a Ingrid e o Gregório são capturados por dois robôs. Os dois irmãos vão tentar salvar os seus pais e lutam com os seus doppelgangers robôs, enquanto os seus pais dão um jeito de escapar e vão confrontar tanto o Minion quanto o Sr. Lisp. Os dois irmãos conseguem encontrar os seus pais e são alcançados pelas 500 crianças robôs. E diante dessa luta impossível, os quatro se preparam para lutar até o fim. E o Machete aparece pulando pela janela para ajudar a sua família nesta batalha de morte certa. E eu confesso que achei essa cena muito fofa. Inclusive, deixa um like aqui embaixo se você também gostou do Machete indo salvar o irmão dele. E quando tudo parecia estar perdido, o Floop consegue reprogramar as crianças robôs a tempo de salvar os nossos heróis, e as crianças robôs prendem o Minion e os seus acionistas. A família Cortez então se abraça, o Juni então vai conversar com o Floop, que diz que ele o ensinou a ser bom, e que ele agora ensinou as crianças robôs como serem boas iguais ao Juni. Então, os pais deles admitem que são espiões, as crianças dizem que elas também são espiões, e tem uma cena fofinha deles colocando as mãos uma em cima da outra. Então corta a cena, nós vemos a família reunida tomando café da manhã, e família incluindo o tio Machete, porque os latino-americanos têm muito esse conceito de família estendida com tio, tia, avô, avó e etc. E o filme acaba com a família recebendo uma ligação do Devlin, o chefe da OSS, chamando os irmãos Cortez para sua primeira missão. E os irmãos então respondem que a família Cortez fica unida e que é preciso levar todos ou nenhum vai, porque manter uma família unida é a missão mais difícil. E a história continua em Pequenos Espiões 2, mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você está gostando do vídeo, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações para ser avisado quando eu lançar vídeos novos. E agora que o filme acabou, eu vou dar as minhas opiniões sobre ele. O filme funciona muito bem para o que ele se propõe a fazer, que é ser uma paródia de filmes de espiões, tanto que ele subverte vários tropos do gênero e faz piada com isso. Em vários momentos, o filme trabalha com a quebra de expectativa. Por exemplo, tem uma cena em que o Gregório salta sobre uma parte do corredor em que o chão havia desmoronado. Ele cai de cara e descobre que, na verdade, aquilo era uma projeção no chão para parecer que o chão havia desmoronado. O filme não se leva a sério em momento nenhum, e isso dá o ar cômico para ele. Tem quebras de expectativa o tempo todo, como uma cena em que as crianças robôs saem voando e uma criança próxima grita: "Eu quero sapatos voadores iguais aos deles". E além disso, acho importante comentar que o escritor e diretor do filme, apesar de ser estadunidense, é filho de pais mexicanos. Então, a gente consegue ver ao longo do filme um subtema recorrente sobre o orgulho de ser latino, sendo representado por várias frases e valores tipicamente tidos como latinos. Por exemplo, lembre-se sempre que você é um Cortez,
ou a defesa do imaginário subjetivo de família como uma instituição sagrada e muito valiosa. Você consegue sentir que esses temas são algo muito caro ao roteirista. Não são só um estereótipo exagerado de características latinas, que geralmente filmes estadunidenses tentam encaixar, porque, para um estadunidense médio, a América Latina se resume ao México e alguns estereótipos. E isso é algo sutil, mas agradável durante o filme. E de fato, é uma coisa bem latina. Você não vê um estadunidense escrevendo assim. Relações familiares na América Latina são muito diferentes do que no Norte Global. E por fim, gostaria de dizer que, mesmo eu tendo reassistido o filme em inglês para fazer esse vídeo, é muito importante citar a excelente dublagem do estúdio Delarte, sem a qual eu não teria tido acesso a esse filme durante a minha infância. E se você gostou do vídeo e quer ver Pequenos Espiões, no momento em que eu gravo esse vídeo, o filme está disponível para assistir legalmente apenas na Mercado Play, Apple TV e Google Play Filmes. Então, se você tem uma Prime Video, só dá para assistir usando VPN para acessar o catálogo de outro país. Então eu vou deixar o link de teste grátis da Prime Video e do VPN na descrição do vídeo e no comentário fixado. Me siga em todas as redes sociais para saber quando sai vídeos novos. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela o vídeo com a sequência dessa história e outras opções de vídeos legais para você assistir. Clica aqui e vai lá assistir.